Olá! Essa é a série Moradias. Ao longo dos episódios deste projeto, você vai conhecer experiências reais de casas contemporâneas, desde sua concepção até a finalização, onde são aplicadas soluções de construção mais rápidas, sustentáveis e de alta qualidade, de acordo com cada tipo de necessidade, projeto e orçamento. Vamos contar histórias de projetos de vida, desde seu primeiro sonho até o seu novo lar, mostrando o que melhor arquitetura pode fazer para que essa caminhada, do pré-projeto até o open house, seja a mais breve e mais tranquila possível. Afinal, a gente sabe que obra não é fácil. Nesta primeira temporada, a arquiteta e apresentadora Thaisa Greca traz seu próprio sonho à realidade. Vamos conhecer a história da Casa TT, projetada para ser a sua casa e a sede de seu escritório, a TSG Arquitetura. Acho que sempre quando você busca um projeto, óbvio, existe uma necessidade por trás dele. E junto dele existe esse sonho. E a TSG abraça esses sonhos. A TSG tem 12 anos e ao longo disso a gente vem experimentando e vivenciando uma série de experiências. E a casa, ela diz muito sobre a relação que você tem com você mesmo, né? Como você se relaciona com a casa, externaliza como você se relaciona com você. Então, a gente se realiza muito construindo esses sonhos e tirando esses sonhos do papel. A arquitetura ela é muito fascinante, porque ela transpõe uma questão sensorial, assim, né? E traz essas sensações. Então, o projeto, ele não só é, além de funcional, claro, mas ele traz toda uma percepção de sensação. Então, a gente trabalha sempre isso. A gente analisa muito da demanda do que o cliente tem, da expectativa que ele tem com relação ao projeto e construção. E isso é uma das perguntas iniciais. Claro que o financeiro está envolvido nisso. Mas é muito mais de interpretação, assim, é o que a gente traz no conjunto do projeto, assim, né? A ideia é, de fato, tirar o projeto do papel e interpretar isso tudo no sonho, né? O que a pessoa sonhou em termos de construir. E construir um sonho requer uma sequência bem planejada de escolhas, claro. Afinal, para cada família, de 1, de 2, de 10, existe uma necessidade, uma preferência e, sobretudo, um orçamento. Mas em todos os casos, algumas características são bem importantes de se considerar hoje em dia. E já que estamos falando de experiências que duram bastante, uma casa, muitas vezes, é para a vida toda. Vamos buscar essas características em todas as etapas da obra. A qualidade está envolvida tanto no produto quanto no resultado do projeto, né? Então, assim, na vivência e funcionalidade de todo o projeto. Quando você passa a mão num móvel que, de fato, ele é uma madeira de lei, ou ele é assinado, ou ele transpõe um material real, assim, né? É gratificante, com certeza. No projeto a gente exerce e desenvolve todas as possibilidades, né? Em termos de paginação, encontros e prumos. E a gente parte sempre de um projeto ideal. Mas com certeza a mão de obra e como ele é assentado, além do acompanhamento, né? De você estar lá diariamente, verificando se ele está sendo executado conforme o projeto, faz com que esse conjunto fique harmônico, né? A gente consiga esse resultado que a gente está buscando. Acho que sustentabilidade, de fato, acho que é o ponto mais relevante
da obra, tanto na questão econômica quanto ambiental, né? Como que a gente pode aplicar isso dentro de uma obra, né? Como que os produtos que chegam até aqui são produzidos em consumo e geração de entulho até chegar na sua obra, e como que aqui a gente gerencia isso, né? E isso para gerações futuras é primordial, se a gente for pensar como a gente está vivendo as nossas necessidades sem comprometer as necessidades das gerações futuras, né? Eu sempre quis construir aqui, onde a gente construiu. Minha infância foi aqui, então eu tenho boas lembranças daqui. Então, poder exercer tudo o que eu experimentei com relação à arquitetura e o profissional era um sonho, sim, colocar em prática isso tudo, né? E na prática, a Casa TT entrega conforto e funcionalidade ao dia a dia da família. Um projeto enxuto de casa mais escritório, com ambientes integrados e a sensação de flutuar sobre a terra. O projeto nasceu de uma necessidade da gente, enfim, formar uma nova família e construir esse sonho. E o programa de necessidade veio muito do que a gente busca como o que é essencial para a gente, assim, o que funciona no nosso dia a dia. A casa tem 200 metros quadrados e eu queria muito atender a TSG dentro de casa, assim, de ter essa atmosfera residencial. Então a casa se compõe pelo escritório da TSG, um grande espaço integrado entre cozinha e sala de estar e 2 suítes integradas com verde, com jardim nativo. Ele tem um caimento natural na parte frontal do lote, onde a gente fez a casa com 2 lajes marcadas, paredes recuadas, envoltas de um grande balanço. Então esse caimento natural a partir do marco zero, que foi o jacarandá, ele vem caindo, marcando toda essa laje de piso, onde você tem 2 acessos nas 2 fachadas laterais. A Casa TT foi construída em Brasília, no setor de mansões Parkway. Neste e nos próximos episódios, vamos explorar cada etapa de sua construção. Partindo do projeto, temos a confecção da laje de piso e suas previsões técnicas, a montagem ultra rápida do esqueleto estrutural, seus fechamentos externos, sua cobertura termoacústica, as instalações elétricas, hidráulicas e isolamento das paredes e seus fechamentos internos e finalizações. A partir daí entram os elementos de acabamento que compõem os detalhes funcionais, seguindo com a preparação e pinturas externa e interna, a produção e disposição da mobília e, por fim, as intervenções artísticas e de paisagismo. Vamos seguir com a história da construção dessa moradia flutuante e sua estrutura diferenciada. A gente buscou muito essa conexão com a parte externa, né? E manter ao máximo o que a gente tinha aqui de árvore nativa e não mexer no terreno. Então, tinha algumas árvores que estavam mortas e as demais a gente fez uma poda de manutenção, assim, para que elas crescessem já num espaço físico melhor. A gente pousou a casa nesse marco zero e a partir desse marco zero ele tem um caimento natural do terreno. Então a gente, no início da casa a gente tem um desnível mais ou menos de uns 30 centímetros. Na parte dos quartos a gente tem por volta de 80 centímetros, né? Isso marca tanto uma circulação externa, né? Ele produz um pouco de uma varanda ao redor de toda a casa. A gente não tem essa movimentação de terra que seria aterrar todo para ter um terreno todo nivelado e protege um pouco também da infiltração que vem do solo, né? Então, assim, a laje ela não está em contato com o lençol freático, então isso protege um pouco a longo prazo dessa infiltração. A preocupação com a natureza do terreno levou ao mínimo de intervenção no solo, resultando em estacas mais rasas para sustentar uma edificação leve sobre uma laje de concreto armado solta do chão. As tubulações elétricas e hidráulicas subterrâneas foram previstas nessa etapa para encurtar e evitar contratempos nas instalações futuras.
deixando o piso da casa TT pronto para receber seu esqueleto de aço. A gente optou pela estrutura mista, tanto pelo prazo, né? A gente consegue um prazo menor de execução de obra, a sustentabilidade em si, né? Custos indiretos em termos de consumo consciente dos recursos naturais, quanto estruturalmente falando, como é uma estrutura de aço leve, a fundação ela se torna mais rasa, né? Menos financeiramente mais barata e mais acessível. Então a gente tem uma fundação um pouco mais rasa com uma laje de concreto armado. A laje que marca a parte superior, né, o teto, ela é toda em steel frame. Mas para vencer alguns vãos a gente precisava de pórticos de aço pesado. E acusticamente o light steel frame funciona melhor ancorado numa laje de concreto. Então a gente tem uma estrutura mista com concreto, aço pesado e aço leve. A estrutura mista da Casa TT tem por base o LSF, um sistema construtivo a seco, montado com perfis de aço leve e fechamentos de chapa cartonada de maior resistência a intempéries. Uma equipe de montadores especializados, ao invés de pedreiros tradicionais, interpreta as muitas pranchas de montagem da casa, que são basicamente o manual de instruções de encaixe de cada peça, que já vem de fábrica nas medidas necessárias. A velocidade de montagem e encaixe dos painéis impressiona. Em pouco tempo, você já enxerga um raio-x de como a casa irá ficar e observa uma sensação de limpeza na obra, dada pela baixíssima quantidade de resíduo de material gerado, comparado ao tradicional sistema em alvenaria. Se você já construiu uma casa de tijolos, tem noção disso. Com a estrutura de pé, seguimos para sua cobertura e fechamentos, além de todas as instalações necessárias. Acompanhe no próximo episódio.